lá vou eu bancar o juiz do YouTube de novo. Eu sei que eu não sou o dono da verdade pra sair apontando o dedo pra um ou pra outro pra dizer quem é que tá certo, quem é que tá errado, mas eu acho que essa polêmica levantou uns pontos interessantes que vale a pena a gente discutir. E o motivo de eu querer dar a minha opinião sobre isso é porque mais uma vez eu vi os dois lados muito polarizados. E eu sei que é péssimo começar um vídeo falando isso porque muita gente já vai achar que eu sou isentão, que vai ficar em cima do muro e já vai começar a me xingar sem nem assistir o vídeo inteiro. Se você já estava pronto pra fazer isso, calma, por favor assiste o vídeo até o final porque tem grande chance de você acabar até concordando comigo, sério. Enfim, o que eu vi por aí foi fulano ficando do lado do Silvio Santos e demonizando a Cláudia Leite, ou então o contrário, ficando do lado da Cláudia Leite e demonizando o Silvio Santos. Isso porque a discussão deixou de ser sobre o fato em si e passou a ser mais uma discussão política e ideológica. Esquerda contra direita, o feminismo e o politicamente correto contra a liberdade de expressão. E faz todo sentido que isso tenha acontecido, porque recentemente o Silvio Santos apoiou o Bolsonaro e a Cláudia Leite claramente teve essa postura lacradora das militantes de esquerda nesse episódio. Mas ao menos inicialmente vamos tentar analisar a situação pelo que ela é, deixando de lado qualquer tipo de ideologia. Quando eu assisti o vídeo pela primeira vez, eu juro que eu senti muita vergonha alheia, eu tive até dificuldade em assistir o vídeo até o final. No sentido feliz da palavra, né? De alegria. De alegria, euforia, excitação. Não é euforia, não, é excitação mesmo. Eu realmente fiquei meio constrangido pela brincadeira do Silvio Santos e nem foi muito difícil me colocar no lugar da Cláudia Leite ou mais precisamente no lugar do marido dela. Certamente eu não ficaria muito feliz se ao invés da Cláudia Leite fosse a Ayu, minha namorada, por mais que eu entenda aquilo como uma brincadeira do Silvio. Tenta fazer esse exercício você também. Imagina que ao invés da Cláudia Leite é a sua mulher, sua namorada, a garota que você gosta. Você não ia ficar nem um pouco aborrecido? Nada. Você não aguenta nem ler o comentário de um cara aleatório na foto de perfil da sua namorada no Facebook, mas ia levar super de boa essa brincadeira em rede nacional. Bom, talvez você realmente não se importasse nem um pouco, mas você ao menos consegue entender que muitas pessoas se importariam e que isso não seria nem um pouco estranho ou errado? E se você for uma garota, então fica ainda mais fácil de se colocar nessa situação, eu nem preciso detalhar isso aqui. Mesmo que você levasse na brincadeira, não dá pra exigir que todas as mulheres levem. Assim como o Danilo Gentili pode levar numa boa as piadas que o Silvio faz com ele, mas as outras pessoas no lugar dele poderiam se incomodar. Acontece, nem todo mundo é igual. Ah, mas a Cláudia Leite é uma figura pública e o marido dela sabe disso, os dois precisariam saber lidar com isso. Bom, você não tá totalmente errado, mas também não tá totalmente certo. É claro que ser uma figura pública aumenta radicalmente a sua tolerância com esse tipo de situação, caso contrário você enlouqueceria. Por exemplo, você pode se incomodar se ver um cara dando em cima da sua namorada comentando numa foto dela do Instagram. Mas se eu for me incomodar com esse tipo de coisa, eu realmente vou ficar chateado todas as horas da minha vida, porque todo dia vai ter um cara diferente dando em cima da minha namorada em todas as redes sociais. Mas não necessariamente eu nunca vou me chatear com esse tipo de coisa, e também não é como se isso deixasse de ser desagradável. Obviamente, se eu tivesse como controlar, eu gostaria de não ter que lidar com isso. Ou seja, pessoas públicas ainda são pessoas, elas podem até ter uma tolerância muito maior, mas você não pode simplesmente desumanizar elas por completo. Por isso, eu achei a brincadeira do Silvio Santos escrota mesmo. Assim como ele já fez em outros casos, quando ele tocou o terror na Maísa ou quando ele zoou outras pessoas no programa dele. O Silvio Santos parece estar cada vez mais sem noção e ao mesmo tempo que isso é engraçado, também acaba gerando muitos momentos constrangedores como esse. Não foi a primeira polêmica em que ele se envolveu por esse tipo de coisa e certamente não vai ser a última. Parece que ele não tem mais nenhum filtro na hora de falar, o que vem na cabeça ele fala mesmo e foda-se. Eu gosto do Silvio Santos e até me divirto um pouco com essa versão porra louca dele, mas um pouquinho de bom senso não faria nenhum mal. Mas agora vamos pro outro lado da moeda. Percebam que eu sempre tratei o ato do Silvio Santos como uma brincadeira e isso foi proposital. Por mais escroto que ele tenha sido, ainda assim, foi só uma brincadeira de mau gosto. E nesse ponto, eu simplesmente não tenho como defender a Cláudia Leite. Se ela tivesse tratado o episódio apenas como uma brincadeira sem noção, beleza, mas claramente ela tentou criar uma grande tempestade em copo d'água. Existe uma diferença abissal entre ser o tiozão do pavê e ser um assediador imoral nazista filho da puta. Eu vou contar uma história pra vocês. Há uns 20 anos, eu ainda era um molequinho de 6 anos de idade mais ou menos, e eu tinha um tio que eu
realmente não suportava. Pensa num cara chato. Ele tinha uma brincadeira muito sem graça que ele fazia comigo e com os meus outros primos que tinham mais ou menos a mesma idade, que era baixar as nossas calças quando a gente estava distraído. Pensa numa pessoa pública que ficasse brincando de abaixar a calça de crianças de 6 anos de idade. Ele seria um pedófilo estuprador no mínimo. Mas o meu tio não era isso. Eu nunca me sentia assediado ou qualquer coisa próxima disso. Ele só era incrivelmente chato. O resultado é que nem eu e nem os meus outros primos gostávamos de ficar perto dele. Ninguém dava bola por ver o pinto de uma criança de 6 anos. Isso é tão normal que até na abertura de Dragon Ball GT aparece o pinto do Goku criança porque não soa como algo impróprio. Mas mesmo assim eu lembro que eu ficava com vergonha e que eu odiava aquilo. Tá, e por que eu tô falando isso? Por que eu tô contando essa história? Porque foi uma coisa que eu vivi. E sei lá, pra mim é um excelente paralelo de uma brincadeira de extremo mau gosto, mas que continua sendo só uma brincadeira. Esse meu tio podia ser um puta babaca, mas eu realmente não consigo ver ele como um assediador ou qualquer coisa do tipo. Mas eu não duvido nada que essas pessoas mais engajadas nessas lutas sociais escutem essa história e pensem: isso é um absurdo, esse cara devia estar preso, ele abusava de criancinhas. Mano, não. E eu posso ainda avançar mais alguns anos para contar uma história dos tempos de escola que eu tenho certeza que muitos aí vão se identificar. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi um moleque abaixando as calças do outro no colégio. Mas teve uma vez que foi especialmente escrota e que aconteceu com um amigo meu. Eu sei que num primeiro momento você deve estar pensando em bullying, mas não foi nada disso. Esse meu amigo é um dos caras mais de boa que eu conheço e ele leva tudo na brincadeira, ninguém fazia bullying com ele. Mas o homem é um ser imbecil, a idiotice tá no nosso sangue. Por algum motivo, os homens simplesmente gostam de ser cuzões com os seus próprios amigos. E foi isso que aconteceu. Um amigo nosso baixou as calças desse meu outro amigo e justamente por ele ser muito de boas, ao invés de levantar as calças bem rápido, que é o que geralmente todo mundo faz, não, ele deixou as calças abaixadas e ficou encarando esse cara que abaixou as calças dele. E aí chegou um outro amigo por trás e pisou na calça dele, de forma que ele não conseguia mais levantar ela, se bem que ele nem tentou. Só que isso foi bem na saída da escola e foi um pouco antes de tocar o sinal para todo mundo ir embora. E aí tocou o sinal e ele ficou lá, de calça baixada, e toda a escola passou pela porta de saída, ou seja, passou por ele. Olha se não são um bando de arrombados. E sim, os caras que fizeram isso realmente eram amigos nossos, amigos de verdade. Homem não presta, cara. Eu mesmo, ao invés de ajudar, fiquei lá só olhando. E o meu amigo também parece nem ter se importado muito com isso, como eu já disse, ele é muito de boas. Mas a questão é, vocês diriam que isso foi assédio ou que foi só uma brincadeira muito sem graça de uns moleques idiotas? Agora imagina o tamanho da merda que teria dado se tivessem feito essa mesma brincadeira com a menina. Enfim, isso tudo é só pra retratar o óbvio, que uma brincadeira de mau gosto, por mais escrota que seja, continua sendo só uma brincadeira. Você precisa ser muito mal intencionado para querer dizer que o Silvio Santos realmente tinha qualquer tipo de interesse na Cláudia Leite, que ele estava assediando ela ou qualquer coisa do tipo. Até porque a brincadeira foi justamente recusar um abraço por dizer que isso deixaria ele excitado. Eu não gosto de ficar fazendo juízo de valores, mas sinceramente eu acho a brincadeira dele até muito mais inofensiva do que essas que eu dei de exemplo aí de ficar baixando a calça dos outros. Mas é claro que a dele tem o grande agravante de ter sido em rede nacional. E eu não posso encerrar esse vídeo sem citar a hipocrisia da Cláudia Leite de ter feito essas críticas ao assédio do Silvio Santos, sendo que ela mesma já fez esse tipo de brincadeira também. Ela pediu para um dos candidatos do The Voice sentar no colo dela porque ela era quase uma terapeuta. E o cara deu um corte nela, falando que amava muito a esposa dele. E eu tenho certeza que se procurar bem encontra até outras brincadeirinhas dela desse tipo. Por que que isso é só uma brincadeira? Só porque quem falou é uma mulher? Ou você vai dizer que se o Silvio Santos tivesse pedido para Cláudia Leite sentar no colo dele teria sido melhor do que a brincadeira que ele fez? Aliás, a gente nem precisa ir tão longe. Se fosse o Carlinhos Brau, no The Voice mesmo, fazendo essa mesma brincadeira com uma candidata mulher, teria sido de boas? Se essa luta faz parte da agenda feminista e o feminismo diz lutar por direitos iguais, por que que quando vem do homem é assédio e quando vem da mulher é só uma brincadeira? Não parece um pouco incoerente o discurso? E tem mais, por que que nesse caso aqui a Cláudia Leite não se mostrou tão incomodada? Cláudia, você é uma mãe. Cláudia. Eu respeito muito a sua amamentação, o seu período. Que nojo! Eu sei que você já passou por isso. Tá sem noção. Não, ela já passou por isso, eu sou um pai também. Queria fazer um filho com você? Talvez na próxima oportunidade. Eu tô confuso. O problema é especificamente a piada? Não pode falar que vai ficar excitado. O problema é o Silvio Santos? O problema é se ela tem interesse ou não no cara que tá fazendo a brincadeira? Mano, transformar qualquer bobagem em assédio é um grande desserviço pras mulheres. Quando tudo é assédio, nada é assédio. Você simplesmente tá
dando o mesmo peso pra um cara que faz uma piada com uma garota e pra um chefe que pede favores sexuais em troca de uma promoção pra uma funcionária mulher. Vocês não conhecem a história do menino que gritava lobo? Se você banaliza o assédio, o estupro, a violência, o efeito é fazer com que as pessoas passem a dar cada vez menos importância e destaque para temas que são muito sérios e importantes. Para vocês verem na prática como isso é prejudicial, recentemente saiu uma matéria sobre o Cristiano Ronaldo contando que ele está sendo acusado de estupro. Muitos de vocês devem saber que lá na Europa eu torço pro Barcelona, portanto eu não gosto do Cristiano Ronaldo porque ele é meio que um rival. E mesmo assim, mesmo não gostando do cara, a primeira reação que eu tive ao ficar sabendo dessa notícia foi pensar, ah, certo que é só mais uma mulher querendo chamar atenção e querendo ganhar dinheiro nas costas dele. Isso porque é um cara que eu não gosto, imagina então pros fãs dele. Eu fui ler as matérias para entender melhor toda essa história e aí eu percebi que na verdade os indícios mostram que ele provavelmente é culpado mesmo. Mas a banalização do estupro ainda faz muita gente levar esse caso como uma mulher querendo aparecer. Ou seja, tanta gente se vitimizando por qualquer merdinha acaba fazendo com que as verdadeiras vítimas sejam menosprezadas. Vocês não percebem que quem mais perde com tudo isso são justamente as mulheres? São as vítimas reais de estupro, de assédio, de violência? Será que essa militância exagerada tá ajudando a causa ou tá só gerando ruído e revolta social? Como vocês viram no começo desse vídeo, se a Cláudia Leite tivesse ficado revoltada e criticado a brincadeira sem graça do Silvio Santos, eu até concordaria com ela. Agora, no momento em que ela tenta usar o episódio para pintar o Silvio Santos como um assediador, aí pra mim ela perde toda a razão e acaba apenas sendo uma grande hipócrita. O Silvio Santos manifestou apoio ao Bolsonaro e aí começou a ser chamado de nazista mesmo sendo judeu. E as pessoas que tanto dizem lutar pelos direitos humanos começaram a propor um boicote ao Teleton, prejudicando crianças carentes por pura ideologia política. Podiam pelo menos ter sido mais inteligentes e proposto um boicote ao SBT, que aí sim acabaria pegando no bolso do Silvio Santos, e não boicotar um projeto social extremamente nobre e louvável. O que as crianças deficientes têm a ver com o que você acha do Silvio Santos, caramba? Que culpa elas têm nisso tudo? Afinal, essa luta realmente é pelas mulheres, pelas minorias, pelas pessoas carentes? Ou na verdade é só a luta por uma ideologia, por um partido? Eu não gosto do Felipe Neto, mas aí ele faz um vídeo doando R$2.000 pra uma menina com câncer e ao invés de eu elogiar, apoiar a atitude, eu vou ficar procurando um jeito de criticar ele até por causa disso. Mano, saiba reconhecer as virtudes, até mesmo de quem você não gosta. Isso não é um defeito, uma fraqueza, muito pelo contrário. É uma das atitudes mais nobres que você pode ter. Você quer odiar o Silvio Santos? Odeie, mas pelo menos seja justo e faça isso por algo que ele realmente é, e não por algo que estão impondo a ele. Particularmente, eu não consigo achar que o Silvio Santos é uma pessoa ruim. Eu vejo ele só como um velhinho sem noção que não pensa antes de falar. Mas eu realmente acho que ele é uma pessoa boa. Eu posso estar enganado, mas é a impressão que eu tenho. Bom, acho que é isso. O vídeo já ficou bem longo e eu acho que eu já consegui abordar os principais pontos sobre essa polêmica. Fique à vontade para concordar ou para discordar aí embaixo nos comentários. E antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e de se inscrever no canal. Eu pretendo fazer mais vídeos aí dando a minha opinião sobre esses assuntos mais polêmicos do momento. Se você puder, eu gostaria de convidá-lo a conhecer a minha banda. É uma banda de rock, vai tocar um pedacinho de uma música nossa agora aí no final do vídeo. Se você gostar, eu vou deixar um card, um link com a playlist para todas as músicas do nosso CD. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Me diz o que você quer ser.